terça-feira última, um rapaz, 36 anos, enfim, está em casa, ele mora com os pais. Ele mora com os pais e ele, mais do que mora com os pais, Guilherme cuida dos pais. Ainda solteiro, ele tinha ali os dois paizinhos, sossegadinhos e tal, e ele ajudava em tudo em casa. Aí o que acontece? Todo dia, logo cedinho, quando o dia ainda estava clareando, a mãe levantava e preparava o café para o Guilherme. O pai também levantava, era quase que um ritual na família. E aí, eles se beijavam, se despediam, e lá ia Guilherme, orgulho de pai e mãe. Guilherme, professor, era o sonho da mãe ter um professor na família. Olha, mostra o Guilherme, por favor. Olha aí, era o sonho de toda a família que ele se tornasse professor, e assim ele fez. Mas aí, há pouco tempo, coisa de uns 15 dias, ele foi, ia tendo um carro roubado. Foi um corre-corre, ele conseguiu ainda, né, escapar, e o carro foi levado, mas ficou para trás o medo. Quando ele chegou em casa, conta para o pai, conta para a mãe, aquele alvoroço absoluto e tal, mas o susto passou. E como eu dizia, terça-feira agora, ele saiu de casa às 6h30 da manhã, depois de tomar o café com o pai e com a mãe. Foi para o colégio onde ele ajudava, né, a alfabetizar dezenas de crianças, dezenas. E ao chegar no colégio, olha o que aconteceu. Bota para mim. Repara, você vai vendo. Guilherme está lá estacionando o carro e você vê à esquerda em cima na tela. Ele salta e vai pegar as suas coisas para começar a aula. Uma mochila. Ele vai para o fundo do carro. Chegam as crianças numa van escolar. Nisso você vê chegando lá no fundo, ó, um ladrão. Me passa a chave. Ele não passa e vem o primeiro tiro. Ao vir o primeiro tiro, ele cai e um segundo tiro é disparado. Guilherme ainda tenta se arrastar para fora para escapar, mas a essa altura, o criminoso já o tinha matado. Pegou a chave do carro e com a mais absoluta frieza foi saindo e indo embora com o carro roubado. Você está vendo as imagens da caminhonete de Guilherme. Um aluno se aproxima, outro aluno se aproxima e diz: é o professor. Mas o professor já era. As pessoas vão chegando, chega o moço lá do bar da esquina, chega um outro, as crianças vão se aglomerando e eles, olha aí, a senhora chega, o homem vai tirando as crianças e Guilherme a essa altura já está mortinho. Mortinho por quê? Pelo tiro do ladrão, mas não só pelo tiro do ladrão, mas pela irresponsabilidade de um Brasil onde só se promete coisas. Olha a companheira merendeira do colégio ao lado dele, gritando. E as pessoas vão chegando, não chega um policial. E vão tentando reanimá-lo. Vão tentando reanimá-lo. Olha de novo a imagem, eu quero que você veja a frieza, como se mata com toda a facilidade. Chega o nosso professor Guilherme, correto? Chega o nosso professor Guilherme, chega à escola, você vê aí, eu tô crente que hoje é quarta-feira, na verdade hoje é quinta, e isso aconteceu ontem de manhã, quarta-feira. O criminoso o acompanha, dá o primeiro tiro, pau, olha lá. E agora vai dar um segundo e dá o segundo tiro. Guilherme tenta se arrastar, mas não dá mais. E o criminoso vai. A pergunta que eu te faço é, e é uma pergunta simples:
Até quando? Até quando nós vamos ter nossos parentes, nossos amigos, pessoas que lutam por um futuro melhor de si próprio e dos outros, vítimas dessa violência que você está vendo aí e que aconteceu ontem? 6h30 da manhã, ele ia começar, alguns poucos alunos já tinham chegado e ele ia começar a dar aula. Ele chegou com a mochilinha dele, ele que 15 dias antes tinha tido um carro roubado. A senhora olha e olha, como se fosse uma cena que a cada dia nós mais presenciamos. E as crianças, repara, chega a merendeira que olha e ninguém toca. Repara que ele não tem uma reação, ele não mexe um braço, ele nada. O criminoso atirou a queima-roupa a menos de meio metro. Menos de meio metro. O segundo tiro, não. O segundo tiro foi dado praticamente encostado. Bota a matéria no ar. Guilherme de Almeida Filho tinha 36 anos e morreu depois de ter sido baleado ao chegar na escola para trabalhar. O coordenador foi abordado pelo criminoso assim que estacionou o carro aqui e perseguido por ele até a escola, onde tentou se defender do bandido com um balde. Infelizmente, as imagens são reveladoras. Mostra que não é simplesmente latrocínio. A pessoa tinha o carro disponível para sair com ele, mas ela fez questão de ir atrás dele, ultrapassar o portão e assassiná-lo e certificar-se de que ele estava morto com mais um tiro e depois retorna tranquilamente para o carro para sair. Este aluno lembra que aproximadamente um mês atrás, Guilherme teve outro carro levado em outro assalto na escola, que fica no bairro Rosa da Penha, em Cariacica. Deve estar marcado, porque eles levaram o carro dele e deram um tiro nele. Dona Raquel mora ao lado do colégio e diz que dessa vez chegou a ouvir os tiros e ver Guilherme caído em frente à escola. Quando eu vi ele caído, eu falei, é o Guilherme. Eu desci, abri o portão e fui lá ver, era ele mesmo. O que mais nos surpreende é o fato da vítima ter sido perseguida, né? Ter deixado o patrimônio praticamente disponível e ter sido perseguida pelo seu algoz. Então é um modus muito característico, né? E que nos chama a atenção pela necessidade de quase que de buscar a vítima para eliminá-la. Guilherme chegou a ser socorrido e levado por policiais militares para um hospital da região. Morreu pouco depois. A notícia da morte do coordenador emocionou os alunos, que começaram a chorar. Muito triste. Vai deixar saudade para vocês como coordenador? Vai. Quero dizer o seguinte. Primeiro, né? Primeiro é a facilidade com que hoje fizeram uma campanha de desarmamento. Desarmaram a população, correto? Mas parece que as armas, é óbvio que isso não ocorreu, mas parece que as armas foram para a mão dos criminosos. Segundo, é essa ampla impunidade. Eu vou direto a Cariacica, no Espírito Santo, onde está o repórter Marcelo Roça, que vai nos dizer, o Marcelo, meu xará, se nesse momento a polícia já prendeu. E se prendeu, eu vou fazer aqui uma aposta. Se bobear, é menor de idade o que matou. Vamos ver se é ou se não é. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Marcelo Rezende. Boa tarde a todos. Bom, na verdade, lamentavelmente, o assassino ainda não foi preso, Marcelo. O que aconteceu nessa quinta-feira foi a localização do carro do professor. O veículo foi encontrado hoje, por volta das 6h30 da manhã, em Viana, município vizinho a Cariacica, onde Guilherme de Almeida Filho foi morto ao chegar na escola que trabalhava como coordenador. O veículo está sendo periciado por policiais da Polícia Civil aqui do Espírito Santo. O delegado responsável pelas investigações, o doutor Josemar Esperandil, mantém a possibilidade de, como hipótese mais provável, de latrocínio, ou seja, assalto seguido de morte para o que aconteceu com o professor Guilherme de Almeida Filho. No primeiro momento, representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública, o SINDIUPS, aqui do Espírito Santo, chegaram a cogitar a possibilidade de Guilherme ter sido vítima
de homofobia, dada a orientação sexual do professor. Os familiares do Guilherme, inclusive, condenaram essa postura do Sindicato dos Trabalhadores de Educação Pública daqui do Espírito Santo, e o delegado José Maís Ferandil também cogita a possibilidade de essa hipótese estar praticamente descartada. Ele mantém como possível causa do assassinato de Guilherme o latrocínio. O carro está sendo periciado, conforme disse ainda há pouco, e o delegado considera a localização do carro uma peça fundamental para a identificação do criminoso, Marcelo. Ok, muito obrigado, Marcelo. E o Marcelo, ele já tinha tido um carro, outro carro dele tinha já sido roubado, ou foi também só uma tentativa de roubo? Que isso não ficou claro para mim. Sim, na verdade, aproximadamente um mês, o mesmo professor, o Guilherme de Almeida Filho, teve o carro levado por bandido. Há uma hipótese, inclusive levantada por funcionários e próprios alunos da escola, de que esse mesmo bandido é que tenha agido, que tenha levado outro carro do professor aproximadamente um mês atrás, Marcelo. Nesse mesmo local? No mesmo local, também quando ele chegava para trabalhar na escola aqui em Cariacica, na Grande Vitória. Agora a pergunta, obrigado, Marcelo, corta para mim. A pergunta que eu faço é o seguinte. Repara o seguinte, vê se eu estou errado ou o meu raciocínio é completamente equivocado. Se você pergunta à polícia, diz assim, pergunta para a polícia, de qualquer estado, quais são os pontos onde mais carros são roubados, para citar o exemplo de carro. O cara tem um mapa cheio de coisinha assinalando, é no bairro tal, é no bairro tal. A pergunta que eu faço é o seguinte, ok, se é no bairro tal, se é no bairro tal, por que não coloca segurança lá? Correto? Não. Fica todo mundo olhando. O sujeito está na porta da escola, já levaram um carro. Agora levam o segundo, mas não levam o segundo. Levam a vida. E é essa a questão. Quanto a vida anda valendo pouco. É ou não é, meu amigo Percival? Isso que você falou são aqueles alfinetinhos que eles põem no mapa, quer dizer, na verdade se sabe quais são os pontos vulneráveis, tem até nomes e apelidos que bandidos na área. Olha aí no caso do professor, bandido de tocaia, sabia do hábito dele, voltou ao local e o perseguiu até matá-lo. A vida humana é o artigo mais barato do mercado, Marcelo. A vida humana, era essa a pergunta, Paulo Maluf. A pergunta era exatamente, pergunta uma coisa, você me respondeu outra. O que é, na verdade, e aí, corta aqui para mim, meu filho, o que é isso que o Percival fala e ele está coberto de razão. A vida hoje é o artigo mais barato, né? Deus nos deu uma vida para a gente tê-la da melhor maneira possível. Mas também eu vou te contar, eu não sei, deixou nascer um monte de coisa ruim no mundo. É um monte de semente do mal nos matando sem parar, sem que haja nenhuma reação da polícia.